Bom, vamos lá. Estamos sendo gravados. Boa noite, pessoal. Na aula passada, a gente começou a falar sobre do objeto e da prova do pagamento, né, da unidade 7. Falou rapidamente do objeto, coisa que a gente já tinha falado em unidades anteriores, né, quando a gente falou de obrigação de dar, obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar em dinheiro. E hoje a gente vai começar falando da prova do pagamento, certo? Que é um assunto importantíssimo, que vai, essa questão da quitação, da prova do pagamento, vai ter repercussão em outros assuntos que a gente vai ver depois. E aí eu vou compartilhar, você já tem o material, certo? Até, quando eu compartilhei a tela aqui do Teams, eu esqueci de mostrar para vocês onde é que estava o material, mas vocês já sabem, né? O material está nessa parte de material de aula. Vou abrir aqui o material, que o nome é Unidade 7, Teoria do Pagamento, certo? Provavelmente hoje a gente vai terminar a Unidade 7. Provavelmente hoje a gente vai terminar a Unidade 7 e vai iniciar a 8. Aí há um material da Unidade 8, das seguintes, eu vou enviar para vocês amanhã, provavelmente também, porque vocês vão ver que a unidade 8 e as seguintes, elas são muito conexas, então eu quero mandar o material delas todo junto. Se vocês entrarem em geral, vocês vão ver slides das aulas, lá vai ter todo o material. Agora a gente vai pegar a unidade 7, Teoria do Pagamento, que a gente começou na aula passada e vai continuar agora, certo? A gente falou dessa parte inicial, das condições subjetivas, e iniciou com as condições objetivas, do objeto e de sua prova. Falamos do objeto do pagamento, terminamos aqui na aula passada. Essa parte do objeto do pagamento, como eu disse na aula passada, a gente já tinha visto tudo praticamente disso, essa não obrigatoriedade de receber, de prestação diversa e nem de pagamento fracionado, pagamento em moeda nacional, possibilidade de aumento progressivo das prestações, teoria da imprevisão, enfim. Isso a gente já tinha visto na aula passada. Agora a gente vai para um assunto novo, um assunto que a gente não falou ainda nesse semestre, que é da prova do pagamento, certo? Da prova do pagamento. Por que é importante esse assunto da prova do pagamento? Porque o devedor, ele tem como atividade principal o pagamento. O cumprimento da obrigação. Essa é a atividade do devedor. E aí, como decorrência dessa atividade, ele tem também o direito de exigir uma prova desse pagamento, desse adimplemento. É um direito do devedor ter a prova do pagamento. E a quitação, quando o Código Civil fala da quitação, nos artigos 319 e seguintes, é a prova do pagamento. Primordialmente, a prova do pagamento é a quitação. É um ato devido e imposto ao credor. O credor, ele tem o dever de dar a quitação. E essa quitação, o que é essa quitação? Essa quitação pode ser por um documento público, um instrumento público ou particular, um recibo. Recibo é uma prova de pagamento. Por exemplo, existem contratos em que a prova de pagamento é o comprovante do depósito, comprovante de transferência bancária. Eu pago o aluguel aqui e o recibo do pagamento é o comprovante de transferência bancária. Serve como quitação. Isso foi acordado no contrato. Então, o credor, ele tem esse dever. Essa quitação é direito subjetivo do devedor. Vamos lá para o artigo 319. O artigo 319 diz o seguinte, do Código Civil, acompanhe aí pelo Código Civil, é importante vocês sempre estarem com ele em mãos, certo? O artigo 319 diz o seguinte, o devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Ou seja,
o devedor não só ele tem direito a essa quitação, ele pode, inclusive, reter o pagamento se não for dada essa quitação. Como assim? Eu vou pagar uma determinada dívida, chego no local combinado para o pagamento, na data combinada, vou pagar e peço recibo, e o meu credor não quer dar recibo nenhum. Esse pagamento, não tenho aqui, eu posso reter o pagamento, não fazer o pagamento. Ah, mas aí você vai ter que pagar juros? Não, ele não está me dando quitação, eu estou lá pronto para pagar, é um direito meu essa quitação, certo? Ah, existe formato específico para essa quitação, ela tem que ser assinada, reconhecida firma, ou tem que ser por documento público, via cartório, enfim, não, em regra não, certo? Não existe um formato específico para a quitação. A gente vai ver que existem requisitos legais para essa quitação, mas não existe um formato. Uma quitação ela pode ser feita num guardanapo, o credor colocando as informações corretas e assinando, sem problema nenhum, certo? Não existe esse formato. A gente vai até, talvez até ainda hoje, falar sobre consignação em pagamento. O devedor, caso ele não receba essa quitação, caso o credor não queira dar a quitação, ele pode entrar, inclusive, com ação de consignação em pagamento, ou seja, depositar judicialmente esse valor e mandar citar o credor para que, mediante a quitação, recolha o pagamento, receba o pagamento, certo? Então, essa quitação é direito subjetivo do devedor. E aí o artigo 320 fala dos requisitos legais da quitação. Vamos lá para o artigo 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. E aí a gente retira alguns requisitos aí que a quitação tem que ter. Valor e espécie da dívida, nome do devedor, tempo e lugar do pagamento, Fortaleza, 7 de maio de 2020, tempo e lugar do pagamento, e a assinatura do credor. E aí a pergunta que se faz, mas se de repente ele vai me dar um recibo e não tem um desses itens aí, eu não prestei atenção, não tem a espécie da dívida, ou não tem meu nome na dívida, não tem lá o local que foi pago, ou o dia que foi pago, ele esqueceu de colocar a data, e aí não vai valer a quitação, não vai ser uma prova de pagamento? Não é assim, certo? Por quê? Porque a gente tem o parágrafo único. O parágrafo único do artigo 320 diz: ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Ou seja, se a gente olhando o recibo, se faltar um dos requisitos, mas os seus termos ou das circunstâncias do caso perceber-se que foi paga a dívida, não tem problema nenhum, vale sim como quitação. Isso aí eu até coloquei no slide aí, respeito ao princípio da boa-fé, certo? Faltou a data ali, ou a data está borrada, não dá para ver a data. Mas pelas circunstâncias do caso, a gente viu que foi pagar, não, eu não tenho recibo nenhum, ele só me confirmou por WhatsApp, eu recebi aqui o seu pagamento. Viu? Obrigado aqui, recebi. Vale como quitação também. Por quê? Porque das circunstâncias, eram dois amigos e eles abriram mão, o devedor acabou confiando, entregou para o credor o valor e ele só confirmou ali por uma mensagem de celular, não tem problema nenhum. Desde que as circunstâncias, né, mostrem que foi paga a dívida, ok? Agora, o devedor tem esse direito a essa quitação regular. O devedor tem direito a receber, por exemplo, né, quando for pagar a dívida, um recibo com valor e espécie da dívida, nome do devedor, tempo e lugar do pagamento. E a assinatura do credor. Precisa ter firma reconhecida? Não, não precisa. Melhor ainda se tiver, mas não precisa. Tá ok? Vamos lá, continuando. O
o Código Civil ainda prevê alguns fatos interessantes e que merecem a gente falar aqui sobre a quitação. Primeiro, caso de perda do título em débitos cuja quitação dependa de sua devolução. Vamos lá. Esse caso pode ser aplicado em títulos de crédito. Não sei se vocês estudaram ainda a disciplina de títulos de crédito, cheque, nota promissória, duplicata, enfim. E aí você tem um caso em que o credor ele tem um crédito a receber e esse crédito está externado por uma nota promissória, por exemplo, e a quitação depende da devolução da nota promissória para o devedor. O devedor vai lá pagar e recebe de volta a nota, certo? Ou recebe de volta o cheque, deu um cheque, ou enfim, uma duplicata, que seja. Ou seja, para o devedor obter a quitação, ele precisa desse título. Ocorre que o credor perdeu o título de crédito, perdeu o título que daria a quitação para o devedor. O que é que o devedor vai fazer? Espera aí, se eu pagar, eu não vou mais receber porque ele perdeu. Perdeu o título. Como é que eu vou fazer? É muito arriscado eu pagar e não ter uma quitação. Vamos ver o que diz o artigo 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Ou seja, nesse caso, o devedor, além de um recibo normal de pagamento, ele pode exigir uma declaração do credor dizendo que aquele título emitido no dia tal, os detalhes do título, está inutilizado, não pode ser utilizado. Por quê? Porque o título de crédito, na maioria das vezes, em grande parte das vezes, ele é o portador. O portador, ele tem a dívida. Por exemplo, se eu passo uma nota promissória, vamos ver quem é que está aqui. Se eu passo uma nota promissória para o Francisco Carneiro de Souza. Francisco Carneiro. Se eu passo uma nota promissória para ele, ele me empresta um dinheiro, por exemplo, me presta algum serviço, ou me entrega alguma mercadoria, eu passo uma nota promissória que eu vou pagar, prometendo que eu vou pagá-lo em 30 dias. Ele pode, com essa nota promissória, pegar essa nota promissória e passar para outra pessoa. Passar para outra pessoa. E essa outra pessoa também pode passar para outra. Assim sucessivamente. Certo? E a pessoa lá no final da cadeia pode me cobrar em 30 dias. Ok? A não ser que eu coloque cláusula de não à ordem, enfim, mas isso aí vocês vão estudar depois. Certo? Quando vocês veem num cheque, por exemplo, pague a fulano de tal ou a sua ordem. A pessoa pode dar uma ordem de pagamento no próprio cheque, assinar para pagar para outra pessoa. Certo? É um meio de transmissão do título de crédito. E aí, o que é que acontece? Nesse caso aí, esse credor, se ele tivesse má-fé, o que é que ele poderia fazer? Ele poderia pegar essa nota promissória, endossar para outra pessoa, para pagar uma dívida que ele tem com outra pessoa, e endossar é justamente isso, endossar para passar para outra pessoa essa nota promissória que o devedor deu a ela, e dizer que perdeu. Perdi a nota, mas você me deve, né? Tem outros documentos que comprovam a dívida, e aí, como é que faz? Se esse credor está de má fé e o devedor foi inocente, o devedor vai pagar e depois pode vir outra pessoa com essa nota, e até de boa fé, a outra pessoa, com essa nota promissória cobrar aquele devedor de novo. Então, por que ele exige isso? Porque aí ele vai ter uma declaração da pessoa que endossou a nota promissória ou qualquer outro título de que aquela nota está inutilizada porque a dívida foi paga, certo? Essa situação é delicadíssima, A doutrina ainda recomenda
que essa pessoa faça uma publicação, certo? Em imprensa oficial, ou na imprensa mesmo, inutilizando aquele título, porque uma pessoa pode achar e passar para outra de boa fé, certo? No caso de perda mesmo. Então, caso o credor perca o título, ele tem que fazer uma declaração inutilizando aquele título para poder dar para o devedor, quando o devedor vai fazer o pagamento, certo? Importantíssimo esse artigo 321, pessoal. Importantíssimo até para a prática mesmo, até para o dia a dia, porque isso aí dá um rolo grande. Perda de título, pessoa que de boa fé recebeu, enfim. Vocês vão estudar título de crédito, não sei se estudaram ainda. Me respondam aí no chat se vocês já estudaram título de crédito, porque eu acredito que vocês vão entender isso melhor, esse artigo 321 melhor, quando vocês entenderem bem direitinho os títulos de crédito, as características, as formas de endossar, enfim. Quem trabalha no comércio já há um tempo tem uma certa facilidade melhor para entender, certo? Vamos começar agora, né? A estudar título de crédito. Pois bem, é isso que diz o artigo 321. E aí, a gente vai para 3 artigos que tratam de casos de presunção de pagamento. Presunção de pagamento, ou seja, que não há necessidade de uma quitação. Por quê? Porque o pagamento está presumidamente, a obrigação está presumidamente paga. O que seria essa presunção? Já que aconteceu determinado fato, presume-se que houve o pagamento. Certo? Já a gente vai falar sobre essa presunção relativa. Mas vamos lá para o 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Exemplo, contratos periódicos, contrato de aluguel, que você paga todo mês. Se todo mês você está pagando, em tese, lógico, para a sua segurança é melhor que você guarde os comprovantes de pagamento de todos os meses, mas caso você não tenha, o importante é você ter o último. Por quê? 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores, estarem pagas as anteriores. Eu pago meu aluguel todo dia 10. Se eu tenho comprovante de pagamento no dia 10 de abril, presume-se que eu estou com aluguel em dia. Ou seja, passa o ônus da prova de que eu não estou pagando, passa para o credor. Por quê? Como é que funciona essa dinâmica? Vamos lá. Se eu tenho se eu pago todo mês um aluguel, todo dia 10, e eu deixo de pagar esse aluguel, o credor vem me cobrar. Quando o credor vem me cobrar, seja administrativamente ou judicialmente, eu tenho que comprovar que eu paguei. Por quê? Porque não tem como o credor provar que eu não paguei, provar um fato negativo. Certo? Ele não tem como... A prova de que eu não paguei é que ele não recebeu nada. Então, ele não tem como provar. Eu que tenho que demonstrar. Não, eu paguei sim, está aqui o recibo. Está aqui o comprovante de pagamento. Certo? Então, se esse... Deixa eu ver se eu... Pronto. Se esse mesmo credor chega para mim, né, e vem me cobrar administrativamente ou judicialmente, não tem diferença, por exemplo, as cotas dos meses de janeiro, fevereiro e março, quer dizer que eu estou devendo esses 3 meses, eu digo, eu não estou, está aqui o comprovante do dia 10 de abril, artigo 322. Presume-se que eu paguei as anteriores, se eu paguei dia 10 de abril. Presume-se que eu paguei as anteriores. Só que essa presunção de quitação, essa presunção, ela é relativa. Por quê? Porque o credor pode provar o contrário, até prova em contrário.
certo? É uma presunção relativa, ela não é absoluta, certo? Você provavelmente já estudaram, né? Presunção juris tanto e júri et de jure, né? Então, isso é uma presunção relativa, presunção juris tanto, certo? Como é relativo, o credor pode dizer, não, peraí, você pagou a abrir, mas você não pagou os outros. Olha aqui, ó, você sempre deposita na minha conta. Aí pega o extrato e não tem depósito nenhum em março ou em fevereiro e nem em janeiro, só tem o de abril, certo? Pode comprovar com outro documento, com outra prova, que só foi pago o de abril, certo? Então, é uma presunção relativa. Por isso, se diz que é uma presunção relativa, presunção juris tantum. Por isso, sempre guardem os comprovantes de pagamento de vocês, mesmo que seja mensal. Muito comum, aí é uma observação, deveria até ter colocado no slide, muito comum é que os contratos digam, retirem essa presunção, e isso é válido. O contrato diga, o fato do locatário ter pago a última o pagamento da última não dá quitação das anteriores, certo? Então, o contrato ele pode tirar essa presunção também. E normalmente tiram, certo? Normalmente tiram, para evitar esse tipo de coisa. É evitar um trabalho para o credor, porque aí depois o credor que vai ter que ir atrás de mostrar que ele não pagou os anteriores, enfim. Qualquer dúvida, viu, pessoal? Perguntem. Vamos lá, continuando. A gente tem muita coisa para ver ainda e pouco tempo. Acredito que esse semestre, pelo andar da carruagem, não vai ter mais aula presencial, não, né? Com esses novos prorrogamento dos decretos aí, novos decretos, na verdade, né? A gente já está aí, pelo menos até o dia 20 de maio, não vai ter aula, vamos ver como é que vai ficar, mas a gente já está já mais para o final do semestre e tem muito assunto ainda para ver. Ok? Vamos lá. Esse foi o 322. Outro caso de presunção relativa também, 323. Diz que, sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. O que é que significa isso? Se eu tenho uma dívida e ela tem juros, e eu pago, e o credor me dá a quitação sem reserva dos juros, os juros presumidamente foram pagos também. O que seria essa reserva de juros? Ele pode me dar a quitação dizendo que eu paguei o principal, mas ainda falta o pagamento dos juros. A Alessandra está dizendo que o slide não está aparecendo para ela. Para vocês estão com esse problema também? Alessandra, se não estiver aparecendo o slide para você, faça o seguinte, pega o material, esse material da unidade 7, ele tem 10 slides, a gente está no slide 7 agora, certo? Quando eu for passando os slides, aí eu vou falando, ok? Vamos lá. Nesse caso do 322 é questão de juros. 323, desculpa, questão de juros. Se eu recebo quitação de pagamento, os juros que existem nessa dívida também presumidamente estão pagos. O credor ele pode colocar na quitação a reserva dos juros, certo? Dizer o quê? Que foi pago o principal, que é o capital, mas os juros ainda não foram pagos. E o 324 diz, a entrega do título ao devedor firma presunção do pagamento. E aí, nesse caso, também se fala em título de crédito. Não está aparecendo para a Andresa também. Eu acho que todo mundo, então, está com esse problema, né? É estranho, porque aqui parece estar tá aparecendo normalmente. Está na minha tela aqui, eu estou em segundo plano aqui na tela. Certo? De toda forma, a gente está no slide 7 de 10. Ok? Deixa eu ver se foi alguma coisa que eu coloquei aqui, outras pessoas estão respondendo, vamos ver aqui. Nailton está ok, Agatha está ok. Aparentemente aqui está tudo ok. Vamos lá. Mas para quem não está vendo, a gente está no slide 7, no finalzinho já.
324, a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento, ou seja, se o título foi devolvido ao devedor, se presume que foi pago, ou seja, eu entrego uma nota promissória e aí em 30 dias vou lá e pago. O credor me devolve a nota promissória. Se eu tenho essa nota promissória e o credor não tem mais, presume-se que eu paguei a dívida, porque ele não ia devolver o título. Ok? Ficará sem efeito a quitação, 324, parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação, assim operada, se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. Aí ele vai ter um prazo para provar a falta desse pagamento. Ele tem 60 dias a partir da entrega do título, certo? Olha aí, estava ok do Nail, está dizendo que sumiu agora também. Certo? De toda forma, pessoal, dá para vocês acompanharem tranquilamente se vocês tiverem o slide aí do lado. Certo? Que vocês têm é igual que eu tenho aqui. Tá? Então, peguem aí o slide que, no material de aula, unidade 7, teoria do pagamento. A gente vai agora para o slide 8. Certo? Falar das despesas e pagamento feito por medida. Ok? Algumas regrinhas acerca do objeto do pagamento. Certo? É importante também vocês saberem essas regras. Vamos lá. Despesas e pagamento feito por medida. 325 e 326. Para a gente encerrar essa parte de objeto e prova de pagamento. Primeiro, despesas com pagamento e a quitação ficam, em regra, a cargo do devedor. Certo? Então, em regra, as despesas estão a cargo do devedor. Se ocorrer um aumento nessa despesa por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. O que é que significa isso? Em regra, o devedor, as despesas com o pagamento são por conta do devedor. Um exemplo simples. Se o pagamento vai ser feito por transferência bancária e por TED, quem vai pagar a taxa da TED é o devedor que vai estar fazendo a transferência. Ok? Mas se for por um fato do credor, ou seja, essa despesa aumentar por um fato do credor, aí essa despesa passa a ser do credor. Um exemplo, eu vou entregar uma mercadoria, tenho uma obrigação de entregar, de dar a coisa certa, uma mercadoria, e de acordo com o contrato eu tenho que pagar e entregar essa mercadoria em Fortaleza. Eu moro em Fortaleza, minha empresa é aqui, eu vou entregar na própria capital. E o custo desse deslocamento é meu como devedor. Mas se o credor vem falar comigo e pede, rapaz, faz o seguinte, vamos mudar isso aí, eu queria se você pudesse me entregar essa mercadoria em Maracanaú. Pode ser? Pode. Nesse caso, o acréscimo que eu vou ter com custo para levar para Maracanaú passa a ser do credor, porque o credor é que pediu essa mudança aí. Foi um acréscimo por conta de um fato do credor. O credor que me pediu isso, ok? Lembrando que em um caso como esse, se o devedor não aceitar, ele pode muito bem não aceitar, mesmo que o credor pague mais, o devedor pode não aceitar, mas caso aceite, pagamento, esse acréscimo fica por conta do credor. Isso aí é o que prevê o código, certo, pessoal? É o que, se nenhum dos dois combinou nada, nenhum dos dois acordou nada, em relação a esse acréscimo, o acréscimo fica para o credor. Lógico que entre credor e devedor, eles podem negociar de forma diferente. Eles podem dizer, não, se você é um cliente antigo meu, já pega minha mercadoria há muito tempo, eu não vou cobrar nada a mais para entregar a Maracanaú. Pode ser, certo? O que a gente está vendo aqui é a regra do Código Civil. Mas vamos lá, continuando. Pagamento feito por medida. Vale a regra do lugar da execução. O que é que diz o artigo 326? O artigo 326 diz, se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. O que é que significa isso? O 326 ele privilegia os usos e costumes locais. Um exemplo. Se a obrigação é em pagar sacas de café e essa obrigação vai ser executada em São Paulo, a regra do tamanho da saca de café é o de São Paulo. Se no Ceará... Isso é um exemplo, pessoal. Nem sei, eu acredito que a saca é uma saca em todo canto.
mas se no Rio Grande do Sul o tamanho da saca for diferente, ou no Rio de Janeiro, vale a saca do local da execução da obrigação, que é de São Paulo. Tem algumas medidas, Alqueire, eu acho, medida de terreno, de tamanho de terreno rural, que varia de estado para estado, tem algumas medidas que variam. Então, quando essa medida for variando de estado para estado, vale a do local da execução. É só isso que diz o artigo 326. Na prática, é muito difícil você ver uma aplicação do 326. Normalmente, nos contratos, fica estabelecido o tamanho, a medida exatamente do que for ser entregue, certo? Esse 326 é aplicado se o contrato não falar nada, o que nos dias de hoje é muito difícil acontecer. Ok? Vamos lá. Continuando, agora vamos para o slide 9, certo? Acompanhe aí o slide 9 do material da unidade 7, Teoria do Pagamento. Ainda está sem aparecer para vocês o slide aí? Vamos lá. A gente precisa saber agora, a gente já falou sobre os sujeitos, credor e devedor, a quem se deve pagar, quem deve pagar e a quem se deve pagar, né? O que se deve pagar, a prova, né, a quitação. E agora a gente vai falar, para finalizar a unidade 7, do lugar onde se paga e do tempo, quando se paga. Primeiro, do lugar do pagamento, que está aí entre os artigos 327 ao 330. É relativamente simples esse assunto, certo? Vamos lá. Primeiro ponto, regra, dívida quesível. O que é que significa isso? A regra do Código Civil é que o lugar do pagamento é o do domicílio do devedor. Acho que teve até uma questão no exercício que eu passei para vocês, que tinha lá uma opção que falava do lugar do pagamento. A gente não tinha falado sobre isso na aula passada ainda, mas como a questão envolvia assuntos da aula passada também, eu coloquei. A regra é o do domicílio do devedor, certo? Qual é o lugar do pagamento? De acordo com o Código Civil, do domicílio do devedor. Lógico que no contrato podem mudar e podem colocar no domicílio do credor ou em local diverso, enfim. Quando se fala que o local do pagamento é no domicílio do devedor, se fala que a dívida é quesível, porque o credor tem que buscar a dívida no domicílio do devedor. É uma dívida quesível. Então, qual é a regra do Código Civil? A regra é que a dívida é quesível. Ok, artigo 327. O que é que diz o 327? Vamos lá. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Ou seja, o próprio 327 traz exceções. Quando? Se as partes convencionarem diversamente, ou seja, quando o credor e devedor decidem que a obrigação vai ser cumprida em outro local que não seja o domicílio do devedor, ou quando a lei disser o contrário, que a gente vai ver exemplos, ou quando a natureza da obrigação, pela natureza da obrigação, enfim, ou as circunstâncias do caso não pudesse ser no domicílio do devedor, pode ser em local diverso. Então, vamos lá, a gente tem a regra. A regra é que a dívida é quesível. Quando a dívida é paga no domicílio do credor, se fala que a dívida é portável. Por isso eu coloquei dívida quesível, dívida portável, certo? E o local também pode ser diverso, de acordo com a vontade das partes ou com a lei. Um exemplo, uma lei municipal cria um tributo onde o pagamento é na prefeitura, certo? Cria o ISS, e o ISS é o pagamento no município. Mesmo que o meu domicílio como devedor seja diferente, eu tenho que pagar no município de Fortaleza, porque eu prestei um serviço lá. Estou dando um exemplo, certo, pessoal? Ou, pela natureza da obrigação, prestação decorrente de contrato de trabalho, por exemplo.
paga ao empregado em local diverso do seu domicílio quando for para o seu benefício. De repente, o empregado está viajando a trabalho e vai receber o pagamento no local que ele está viajando, para o próprio benefício dele, não tem problema, mas a regra é dívida quesível. Quando o contrato silencia, quando a natureza da obrigação não faz mudar essa regra, certo? Essa é a regra. E aí, coloquei regra dívida quesível portável à diferença, a gente já viu. E aí uma observação que decorre dessa regra. O artigo 46 do Código de Processo Civil, já indo agora para o processo civil, diz que a regra, o foro competente para ajuizamento de ações, em regra, é no domicílio do réu. Por quê? Porque normalmente o réu é o devedor, certo? Então a regra, se você vai entrar com ação de cobrança, a cobrança tem que ser no domicílio do réu. Ah, o cara está me devendo, o cara é de Recife, então eu tenho que entrar, em regra, eu tenho que entrar com ação de cobrança contra ele lá em Recife. Isso eu estou falando em regra, isso contratualmente pode ser mudado, enfim. Tem casos que pode mudar, mas a regra é essa. E decorre justamente... A regra do artigo 46 do Código de Processo Civil decorre da regra do artigo 327 do Código Civil, certo? Vamos lá. Continuando. Terceira observação aí, parágrafo único do artigo 327. Isso causa muita confusão, certo? Pessoal aí que faz concurso, enfim, às vezes colocam essa questão como pegadinha, esse artigo como pegadinha. O parágrafo único diz, designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Vamos lá, por que gostam de botar essa questão em concurso? Em provas, concursos, enfim. O artigo 327 diz que, caso o contrato silencie, o pagamento é feito no domicílio do devedor. O parágrafo único diz que, designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. E aí, por que é que muita gente erra essa questão? Porque, lembra da regra? Peraí, o 327 diz que o pagamento tem que ser no domicílio do devedor. A regra é essa. Se a regra é no domicílio do devedor, então, se forem designados 2 ou mais lugares, obviamente que o devedor é que vai escolher. Porque a regra é no domicílio do devedor. E aí é que está. É o credor que escolhe. Certo? Designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Isso aí, lembrando sempre, pessoal, quando a obrigação, quando o contrato silenciar. No contrato, as partes livremente podem negociar diferente. Podem dizer, o pagamento vai ser feito em um desses 2 locais e o devedor que vai escolher. Pode ser. Mas qual é a regra do Código Civil? 327. Domicílio do devedor, mas se forem 2 ou mais locais designados, credor escolhe, ok? Atenção para isso. Teve gente que errou essa questão na atividade que a gente passou aí, na atividade da aula passada, certo? Vamos lá, continuando. O artigo 328. Pagamentos que consistem em tradição de um imóvel ou em prestações relativas a um imóvel. Artigo 328. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. 327 fala do domicílio do devedor, 328 fala no local do bem. Por quê? Porque se trata de um imóvel. E a tradição de um imóvel ela é feita e ela tem uma solenidade um pouco maior, que é a escrituração, o registro, e normalmente o cartório competente para registrar é no local no município do próprio imóvel, certo? Então, se for prestações relativas ao imóvel, outra obrigação que envolva tradição, né, compra e venda de imóvel, o local de cumprimento da obrigação é no local do imóvel, certo? No local onde se situa o imóvel. Continuando, artigo 329. A aplicação dos princípios da razoabilidade e eticidade.
Artigo 329. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. O devedor era para pagar em determinado local, mas, sei lá, houve um incêndio no local, houve um assalto, ou o local está fechado, houve algum problema. Era para ele pagar por transferência bancária e os bancos estão em... Nem transferência que é eletrônica, mas o sistema está fora do ar, ele vai pagar de outra forma, enfim, em outro local. Por algum motivo, esse pagamento não foi feito no local combinado. O devedor pagou em outro local. Se não houve prejuízo para o credor, não tem problema. Baixa o devedor. Não foi possível ir nesse local pagar, tive que ir em outro. Enfim, se não houve prejuízo para o credor, não tem problema. Isso aí, é por isso que eu coloquei no slide que vocês estão vendo aí, artigo 329, aplicação dos princípios da razoabilidade e eticidade. Tudo a gente tem que olhar por isso, para questão de boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, etc. Vou cobrar uma multa contratual porque ele não pagou no local combinado. Você não recebeu, você não teve prejuízo, você vai cobrar a multa por quê? Né? Por que é que você vai cobrar essa multa? Não tem sentido, certo? E aí, para finalizar essa parte de local do pagamento, artigo 330, importantíssimo, e que tem muita aplicação prática. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. O que é que significa isso? Eu combinei de receber o pagamento no local X, na minha casa, pronto, combinei aqui no meu domicílio, na minha casa, do credor todo mês, do devedor todo mês, vim aqui no meu domicílio, na minha casa, pagar. Só que aí, de repente, esse meu devedor começa a vir me pagar, não mais na minha casa, mas no meu trabalho. E eu aceito o pagamento, vou recebendo o pagamento tranquilamente, certo? Tranquilamente. E aí, passo 6 meses recebendo esse pagamento todo mês desse meu devedor, um locatário, por exemplo. E aí, passados 6 meses, eu vou, esses pagamentos não valeram não, porque foram feitos num local que não foi combinado. E aí, o que é que acontece? Mais uma vez, o que eu coloquei no slide, boa fé, aplicação do venire e contra factum próprio. Já eu falo para vocês o que é isso. Se foi pago reiteradamente no local de trabalho, eu estava recebendo sem problema nenhum, de acordo com o artigo 330, eu renunciei como credor o que foi previsto no contrato. Eu abri mão disso, certo? Foi combinado que pagaria no local tal e ele está pagando em outro local, eu estou aceitando, certo? Eu estou aceitando, então não tem problema nenhum. Eu estou renunciando o que foi previsto no contrato. Parte da doutrina, e eu até concordo, acha que renúncia é uma palavra muito forte, porque acredita que eu posso estar aceitando, passar 6 meses aceitando e depois, de acordo com a doutrina, é isso, certo, pessoal? E depois, não, peraí, você está me pagando no trabalho, a gente combinou em casa, não quero mais receber no trabalho, não. Lógico que essas que você me pagou no trabalho valeram, ok, tá tudo ok, mas a partir de hoje eu quero que você volte a pagar de acordo com o contrato. Parte da doutrina acredita que isso é possível, outra parte não. Outra parte acredita que não, peraí, é renúncia. Se é renúncia, você renunciou e você permitiu que ele pagasse lá, então ele pode continuar pagando lá até o final do contrato, naquele outro local. E aí, por que é que eu coloquei aplicação do venire contra factum próprio? Eu, como credor, aceitei, passei o ano aceitando receber em local diverso esse pagamento, e depois venho querer dizer que o pagamento não valeu porque foi pago em local diverso. Eu estou querendo usar de uma atitude minha, uma atitude que eu tive para me beneficiar, uma atitude contrária, na verdade, ao que eu tive para me beneficiar. Ou seja,
eu aceitei para depois dizer que era nulo. Certo? Eu estou indo de encontro a uma postura minha. Por isso, venire contra factum próprio, contra um fato seu mesmo. Você está indo contra uma atitude sua. Você está indo contrário a uma atitude sua. Você teve a atitude de aceitar e agora está dizendo que não vale. Essa regra do venire contra factum próprio, ela é decorrente da boa-fé, do princípio da boa-fé. Eu estaria agindo com má fé se eu estivesse aceitando receber para depois dizer que não vale. Como é que não vale se eu aceitei? Isso é venire contra factum próprio. Esse venire contra factum próprio, vocês ainda vão ver. Muita gente aplica no processo civil também, enfim. Ok? Vamos continuando. Atenção para esse artigo, certo, pessoal? Do 330, é importante. E aí só uma observação, muita gente coloca nos contratos para evitar a aplicação dessa renúncia, desse 330, dizendo que, eventualmente, aceitar eventuais pagamentos fora do local combinado, de forma diversa da combinada, não aplica a renúncia no previsto no contrato. É normal ter cláusula dessa forma, certo? E vale a cláusula. Você está colocando, vale. Só que, assim, se você aceitar o pagamento, não venha querer dizer que ele é nulo depois, mesmo que tenha a cláusula. A cláusula garante que você depois queira voltar ao que está estabelecido no contrato. Você colocando uma cláusula de que, caso o credor aceite o pagamento de forma diversa do que está no contrato, isso é sua mera... como é que... Agora me fugiu a palavra. Mera liberalidade. Certo? Mera liberalidade do credor, não acarretando a renúncia do que está no contrato. Nesse caso, aí eu posso aceitar receber em outro canto e depois, eu aceitei esse mês, mas a partir do mês que vem, continue pagando como foi combinado no contrato, certo? O pagamento valeu, mas eu quero que você pague como foi combinado no contrato, ok? E aí vamos para o último slide dessa unidade 7. A gente já falou quem deve pagar, a quem deve pagar, como deve pagar, né, o objeto e prova de pagamento, onde deve pagar, lugar do pagamento, e agora o tempo do pagamento. Quando é que deve ser pago? Quando é que essa dívida deve ser paga? E a gente já vai para a regra que está no artigo 331. Se não foi ajustado o prazo para pagamento, o credor pode exigir o pagamento imediatamente, se nada for ajustado, né? Ou seja, se não há ajuste, não há prazo, o credor pode exigir imediatamente. Artigo 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustado na época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. É difícil visualizar isso, né? Porque normalmente se estabelece prazos para pagamento, mas se você vai comprar uma coisa à vista, você chega lá para pagar, você pegou a mercadoria ali, pronto, vou dar um exemplo simples. Um restaurante, se você chega lá, senta e pede um prato, né? Você comeu o prato, a pessoa veio, entregou, você comeu, você é devedor do restaurante. Vocês não combinaram um prazo, me traz aí um prato que daqui a 30 dias eu pago. Não. Então, o seu credor, que é o restaurante, pode exigir o pagamento imediatamente desse prato. Tem que pagar agora, você não pode sair e pagar daqui a 10 dias, não. Porque não foi combinado isso. Certo? Essa é a regra do 331. Vamos lá para o 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Essa é a regra. São poucas as regras acerca do tempo do pagamento. Normalmente é combinado entre as partes, tanto que são só 3 artigos aí. E aí a gente vai para o 332, que trata de obrigações condicionais. Vocês se lembram das obrigações condicionais, né? Que a gente não vai voltar para elas, não. Então, vamos lá. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Se a obrigação é condicional, evento futuro e incerto. Quando é implementada a condição, aconteceu a condição, o credor pode cobrar o devedor.
Só que ele tem que informar o devedor, ó, a condição ocorreu. Foi o exemplo que a gente deu do pai dizer, ó, você vai receber esse imóvel aqui quando você se formar. Na verdade, não é nem quando, né? Estou errado em dizer quando, é se você se formar, porque é um evento futuro incerto. Quando é quando é termo, é evento futuro e certo. É uma coisa certa que vai acontecer, né? É se você se formar, você vai receber. Então, eu sou um credor, por exemplo, meu pai chega para mim, ó, você vai ganhar um apartamento, você vai receber esse apartamento aqui se você se formar. Eu sou credor de uma obrigação condicional. Tem que ser implementada a condição para eu poder cobrar. Se eu me formar, no dia que eu me formei, está aqui o meu diploma, eu tenho que notificar, informar ao meu devedor, que no caso é meu pai. Ó, está aqui, pai. Me formei. Agora eu já posso cobrar o imóvel. Certo? Por quê? Porque foi implementada a condição. E aí tem o artigo 333, que é importantíssimo, esse artigo 333. Casos de antecipação do vencimento da obrigação, ou seja, a obrigação é para eu pagar daqui a 60 dias, mas por algum motivo venceu já e eu já tenho que pagar, venceu a dívida de forma antecipada. Existe essa possibilidade? Como é que pode? Existe. E essas possibilidades, esses casos estão no artigo 333. Botem um asteriscozinho aí nesse artigo 333, que é um assunto importantíssimo. Vamos lá para eles. O credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código, 2 pontos, no caso de falência do devedor ou de concurso de credores. Vamos lá, que esse artigo primeiro fala em 2 casos. Primeiro caso, falência. Determinada empresa, determinada sociedade, né? Vocês já viram que empresa é a atividade, né? Determinada pessoa jurídica me deve um serviço de advocacia e, de acordo com o contrato, ela me pagaria daqui a 60 dias. E aí, de repente, essa pessoa jurídica entra em processo de falência. Nesse caso, apesar da dívida ser em 60 dias, ocorre o vencimento antecipado e eu, como credor, posso habilitar esse crédito na falência, certo? Não sei se vocês estão estudando também, acredito que é o Márcio, né, o professor de falência e recuperação judicial na SAL. É um assunto interessantíssimo e que vai estar muito em voga, eu acredito, principalmente a recuperação judicial por conta dessa pandemia, e vai ter muita gente pedindo recuperação judicial, infelizmente. Mas vamos lá. Entrou em falência, vencem todas as dívidas desse mesmo, sim, Wilson, mesmo previsto no contrato que é 60 dias. Quando ele entra em falência, todas as dívidas dele vencem, certo? É como se ele devesse a todo mundo, porque ele realmente deve. Por quê? Porque se eu for esperar 60 dias, não vai ter como eu habilitar meu crédito na fase de habilitação, e aí eu vou entrar como retardatário, certo? No processo de falência. Então, eu já posso habilitar meu crédito direto, vencido antecipado a dívida. Esse é o primeiro caso, do inciso primeiro, inciso 1. O outro caso é o de concurso de credores. Caso de concurso de credores. Mesmo exemplo. Certo? Mesmo exemplo. A dívida é para 60 dias, 90 dias, que seja para daqui a um ano pagar, não interessa. O concurso de credores, ele é um instrumento processual, né, jurídico processual, adequado para distribuir de forma isonômica, proporcionalmente, os pagamentos a uma coletividade de credores do devedor insolvente. O que é o devedor insolvente? A insolvência ela é verificada quando o patrimônio do devedor não for suficiente para quitar todas as suas dívidas. Certo? Pode ser caso de recuperação judicial, falência, a insolvência em sentido estrito, a liquidação, enfim. Dentro desse processo, de todos esses processos, pode ter esse instrumento que é o concurso de credores, ou seja,
determinada pessoa, física ou jurídica, normalmente a jurídica, tem um patrimônio de 100. Só que essa pessoa, somando todas as dívidas que ela tem, todo o seu passivo, mesmo os que não estão vencidos ainda, todo o passivo soma 300. Certo? Todo o passivo soma 300. Nesse caso, essa pessoa ela está insolvente. Ela não consegue, com o que ela tem, pagar o que ela deve. Nesse caso, existe um instrumento chamado concurso de credores, que vai fazer com que todas as dívidas sejam vencidas, mesmo as que não foram vencidas ainda, e esses credores possam cobrar esse devedor, e aí o patrimônio do devedor vai ser distribuído proporcionalmente para cada credor, certo? Lógico, os credores não vão receber tudo, por uma questão de matemática, mas é uma possibilidade de eles receberem pelo menos uma parte. E no caso de recuperação judicial, pode até ser que no futuro recebam tudo, né? Se houver algum plano, se o plano for aceito, se o plano for implementado, enfim. Aí vocês vão ver com mais detalhes na disciplina de recuperação judicial e falência, mas esses são os casos do inciso 1. Inciso 2 fala: se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Vamos lá. Eu tenho uma dívida, uma determinada pessoa jurídica vem me pedir um empréstimo de 100 mil reais. Eu vou lá e empresto, sou credor dessa pessoa, mas eu digo, não, me dê alguma garantia. Ele coloca um imóvel lá hipotecado. Se ele não me pagar, eu posso ir lá e tomar o imóvel, né? Pedir o imóvel uma garantia. Só que aí ele é executado, numa ação aí de execução qualquer, e aí esse imóvel é penhorado. A penhora é uma forma de garantia da execução. Vocês provavelmente vão estudar isso aí com o Lucas, né, em processo de execução. Mas vocês devem saber, já ter noção. Então, vamos lá. Eu sou um credor. O devedor tem uma dívida comigo de 100 mil reais para me pagar em 90 dias. A minha garantia é um imóvel, uma hipoteca. Outro credor desse devedor entra com a execução contra ele, processo de execução, e pede a penhora desse mesmo imóvel e o juiz concede. O imóvel está penhorado, ou seja, o imóvel está em garantia da execução também. Isso é possível. O que é que acontece? A minha dívida é considerada vencida e eu já posso cobrar ele. Por quê? Porque essa minha garantia foi usada como garantia de outro devedor também. Então, eu posso entrar na jogada também e pedir o pagamento, ou seja, esse vencimento é antecipado. Mesmo caso no caso de empenho, né, de penhor. Lembrando, penhor é diferente de penhora. Penhora é uma forma de garantia da execução. Está dentro de um processo judicial. Penhor é uma garantia dada por um bem imóvel. Muita gente empenha, né? Tanto é que o verbo é diferente, é empenhar. Eu vou empenhar esse relógio aqui e pegar um empréstimo, certo? Quando eu falo penhorar, aí a gente está falando de processo civil, processo de execução, ok? Atentem para essa diferença. Inciso 3, se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Vamos lá. Mesmo exemplo, eu tenho um credor e um devedor. O devedor deu como garantia fiança, tem um fiador, que é fidejussórias, né, ou reais, né, uma coisa como garantia. Sendo que essa coisa se tornou insuficiente para garantir o débito inteiro. Seja porque o débito aumentou por alguma cláusula, ou porque a coisa que foi dada em garantia se deteriorou, ou porque o fiador veio a falecer de repente, ou seja, o credor perdeu parte ou toda a garantia que tinha. Nesse caso, se o devedor não reforçar essa garantia, se negar a reforçar, é o seguinte, eu não tenho mais fiador aqui, apresente outro fiador que eu aceite, ou então a dívida vai vencer.
ok? É isso que acontece. Importante esses casos aí do artigo 333, certo, pessoal? Estudem direitinho, se não entenderem, podem perguntar hoje mesmo, agora, ou na próxima aula a gente voltar, se tiver alguma dúvida, estudem isso é importante. E aí, para a gente finalizar a unidade 7, teoria do adimplemento substancial. Sim, só para finalizar aqui o 333, no parágrafo único, fala, nos casos deste artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes. Importantíssimo isso. Desculpa, pessoal, quase passo por cima, mas é importantíssimo esse parágrafo único. Dá sim para repetir o artigo 333. Eu vou só terminar o parágrafo único e a gente volta, tá certo? Importantíssimo esse parágrafo único. Todos esses casos aí, se houver mais de um devedor, se houver solidariedade passiva, ou seja, mais de um devedor dessa dívida, a dívida ela só se antecipa em relação ao devedor que está insolvente ou ao devedor que entrou em processo de falência. Os outros devedores solidários continuam com prazo para pagar. Só o devedor que aconteceu algum desses casos, desses incisos, é que a dívida vai ser antecipada. Certo? Vamos lá voltar para o artigo 333. E vamos repetir. Um artigo importante, é importante que vocês entendam. Primeiro ponto que vocês, então, têm que entender. Esse artigo 333, ele trata de antecipação do vencimento da obrigação. Ou seja, existe um prazo para o cumprimento da obrigação e, por conta de algum fato, aconteceu alguma coisa, o devedor ele perde esse prazo. O credor passa a ter direito de cobrar imediatamente. Por quê? Porque a regra é que o credor só pode cobrar quando a dívida vencer. Se eu tenho uma dívida que vai vencer, eu sou credor de uma dívida que vai vencer daqui a 30 dias, eu só posso cobrar meu devedor em 30 dias. Essa é a regra. Mas se acontecer um desses fatos do artigo 333, eu passo a poder cobrar imediatamente. Certo? Essa pessoa já está, entre aspas, em mora. Né? Já está atrasado no pagamento. Certo? Esses casos, eles estão bem taxados no artigo 333. A gente tem 3 incisos. Quais são os casos em que a dívida, em que o vencimento da dívida é antecipado? Ou seja, aconteceu determinado fato, venceu a dívida, né? Venceu a obrigação, tem que pagar imediatamente. Primeiro caso, falência do devedor ou de concurso de credores. Falência. Abriram um processo de falência pediram abertura e o juiz deferiu, iniciou-se um processo de falência de um determinado devedor. Todos os credores desse devedor têm a sua dívida antecipada, por uma razão simples. Se a minha dívida com esse devedor, o crédito que eu tenho com esse devedor só vai vencer daqui a 180 dias, por exemplo, o prazo é de 180 dias para ele me pagar, se eu for esperar 180 dias para habilitar meu crédito num processo de falência, para colocar lá para o juiz, botar na listinha, ó, o falido, aí, a pessoa que está em processo de falência, me deve X. Para eu colocar, eu teria que esperar 180 dias. A pessoa que está em processo de falência, ela não vai mais me pagar. É até uma questão lógica, ela não vai me pagar. Então, considera-se vencida a dívida e você já pode, desde já, habilitar sua dívida, né, seu crédito contra esse devedor falido. E no outro caso é do concurso de credores, certo? Acontece quando um devedor está insolvente, ou seja, ele não tem patrimônio para pagar todas as dívidas que ele tem. Certo? Ele tem eu dei o exemplo, ele tem um patrimônio de 100 e deve 300. Certo? Nesse caso, os débitos também os créditos podem ser antecipados. A dívida pode ser vencida e os credores cobrarem imediatamente. Esse é o inciso 1. Inciso 2 fala de garantia. Aliás, o 2 e o 3. Pronto, vamos lá. Ó.
para a gente dividir direitinho. A gente tem um que fala de devedor falido e insolvente, e a gente tem o 2 e o 3 que tratam de garantia. Para vocês entenderem melhor, muitas vezes, quando a gente vai fazer um contrato de compra e venda, de empréstimo, de aluguel, enfim, do que for, o credor, aquela pessoa que está emprestando dinheiro ou que está alugando o seu imóvel, ela quer uma garantia de que ela vai receber. E essa garantia, muitas vezes, é uma condição sem a qual não seria assinado o contrato. Ó, eu só estou lhe emprestando esse dinheiro porque você arrumou esse fiador aqui, eu confio que esse fiador tem condições de pagar caso você não pague. Isso é uma garantia pessoal, fiança. Ó, eu só estou lhe emprestando, eu só estou alugando meu imóvel para você porque você está me dando como garantia de pagamento esse imóvel que você tem. Ou seja, se você atrasar o pagamento, esse imóvel está como garantia. Eu peço que você não consiga a intransferibilidade dele, enfim, você não vai conseguir transferir se você atrasar, enfim. Ou seja, credor e devedor estão assinando aquele contrato e o credor só está aceitando porque existe uma garantia. Ok? Esse é o pressuposto. E essa é a intenção dos incisos 2 e 3 quando eles falam de antecipação do vencimento. No caso do inciso 2, o que é que acontece? Teve o contrato ali, o devedor deu uma garantia para o credor. Essa garantia é um bem, um determinado bem. Ó, tá aqui o meu Rolex custa 30 mil reais, inclusive ele está na minha declaração de imposto de renda. E o Rolex é a garantia de que eu vou pagar. Um exemplo, certo? Isso aí é um penhor. Outro exemplo, ó, tá aqui, eu tenho esse imóvel, esse lote aqui, eu estou te dando como garantia. Se eu não pagar, você vai e executa e me toma esse lote, enfim. Desculpa, inciso 2, a gente está, né? Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor, há o vencimento da obrigação. Porque eu, como credor, estou seguro aqui. Não, tá aqui, ele está me devendo, mas ele tem um imóvel dele aqui, está como garantia. Aí vem outro credor dele, com a dívida vencida já, ele não paga, ele vai lá, entra com o processo de execução, vê que o cara tem esse imóvel, esse lote. Aí pede a penhora do lote. Ó, quero penhorar esse lote aqui para garantir minha execução. Se ele não me pagar, vamos vender esse lote para ele me pagar, que esse lote dá e sobra no que eu estou precisando. E aí eu, como credor, que só fiz aquele empréstimo, ou só assinei aquele contrato, porque eu tinha essa garantia desse lote, meio que corro o risco de perder essa garantia. Espera aí, esse imóvel está penhorado em outra execução. Para proteger esse credor, o artigo 333 garante, inciso 2, garante a antecipação do vencimento, e eu já vou cobrar logo ele, que eu perdi, estou correndo risco de perder essa minha garantia. E aí o inciso 3 fala de um caso parecido. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias, pessoais, né, ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Mesma coisa, a premissa qual é? Credor e devedor, o devedor dá uma garantia para o credor. E aí essa garantia se tornou insuficiente. De repente ele deu tem um fiador como garantia e o fiador quebrou. Quebrou, não tem mais nada. Passou a não ser mais garantia. Aí você vai lá e pede, ó, no meio outro fiador. Ou, ele deu o fiador veio a falecer. Deu um imóvel como garantia e o imóvel foi deteriorado por algum motivo, ou um bem imóvel foi deteriorado e não é mais, o valor desse bem dado como garantia não é mais suficiente para garantir aquela obrigação. Nesse caso, o credor vai lá no devedor e fala, ó, essa garantia não é mais suficiente, preciso de outra garantia. E aí o devedor não reforça essa garantia. Nesse caso, há também o vencimento da obrigação. Em todos esses casos,
do 333, o que diz o parágrafo único é: se houver mais de um devedor, por exemplo, vou dar o exemplo da falência. Eu sou credor e tem 3 codevedores solidários. Se um deles vem à falência, eu posso cobrar desse que veio à falência, ou seja, o vencimento da obrigação está em relação a esse. Os outros codevedores, mesmo sendo solidários, a solidariedade não vai atingir essa antecipação, ou seja, os outros só são obrigados a pagar no prazo. O vencimento antecipado só ocorreu com o falido, com os codevedores não, ok? E para a gente encerrar a unidade 7, nós vamos falar da teoria do adimplemento substancial, substância ou performance. Essa teoria, e aí botem um asterisco aí também, nesse slide, nesse último slide, botem um asterisco aí no artigo 333 e nesse ponto 7.3.4, que não é artigo nenhum, não fala de artigo nenhum, mas é uma teoria que é aplicada, tá? Tem jurisprudência sobre o assunto, jurisprudência interessantíssima, e é muito aplicada na prática. Teoria do adimplemento substancial. Adimplemento, como a gente viu, é sinônimo, nesse caso, de pagamento, certo? De cumprimento da obrigação, ou seja, pelo próprio nome, adimplemento substancial, pagamento substancial, que acontece quando a obrigação ela é cumprida, mas não é cumprida de forma perfeita, falta algum detalhe, um detalhe pequeno, foi substancialmente paga. Essa teoria do adimplemento substancial, ela sustenta que uma obrigação não deve ser resolvida se a atividade do devedor, posto não haja sido perfeita, né, não tenha sido perfeita, aproximou-se consideravelmente do resultado esperado, substancialmente do resultado esperado, ou seja, o devedor cumpriu a obrigação de forma quase perfeita, por um detalhe não ficou perfeito. Nesse caso, essa obrigação não deve ser resolvida em perdas e danos, ou, enfim. Um exemplo, a gente vai falar já do leasing. Essa teoria, ela autoriza que o descumprimento, quando o descumprimento foi insignificante, não deve se extinguir o contrato por causa disso, nem pagar multa por causa disso, enfim. Não existe previsão legal que materialize essa teoria, mas existe muita construção doutrinária e jurisprudencial sobre ela, e se baseia em quê? Na boa-fé e na função social do contrato. Vou dar uns exemplos para vocês. Eu estudei um caso recentemente de um contrato de permuta de imóvel que a construtora recebia o terreno e construía lá, e o dono do terreno ganharia alguns apartamentos nessa construção, nesse prédio. Nesse contrato, a construtora se comprometeu a dar uma carta-fiança como garantia, fiança bancária, como garantia para essa pessoa que estava cedendo o seu terreno, de que a obra ficaria pronta. Nesse caso, acabou que a construtora não deu a carta-fiança, mas construiu o empreendimento e entregou os apartamentos para essa pessoa. Nesse caso, os advogados dessa construtora alegaram que a teoria do adimplemento substancial, ou seja, não foi dada a carta-fiança, mas não precisou, e foi entregue o objeto principal do contrato, que eram os apartamentos. Esse é um caso. Outro caso que tem jurisprudência sobre, que é comum, de leasing, já tem casos, podem pesquisar depois na jurisprudência, inclusive do STJ, que, de repente, nos contratos de leasing, né, bancário, que você pega o automóvel e está com o automóvel aí, pagou já das 40 parcelas, pagou 37 ou 38, e aí você atrasa 2, 3 e querem tomar o veículo. Nesse caso, tem decisão dizendo que houve adimplemento substancial. Não que você não continue devendo essas prestações, mas não vai poder tomar o veículo, cobrar multa contratual, enfim, por causa disso. Vai cobrar os juros das prestações normal, mas o contrato continua, certo? O mesmo não está se aplicando para o financiamento. No financiamento, o STJ não vem aceitando a teoria
do adimplemento substancial. Pô, parcelei aí, peguei um financiamento de 60 meses com o meu veículo, estou aqui na 57ª, não paguei, vamos fazer a busca e apreensão? Vamos. Você pode até defender e tentar mostrar a teoria do adimplemento substancial, eu acho que até cabe. Na minha opinião, até cabe. Mas aí, repare, não é tipo, paguei 57, não devo mais nada. Não é isso. A teoria do adimplemento substancial seria para proteger e você não ser privado do seu veículo. Uma busca e apreensão, se eu já paguei 99% das prestações, certo? Não seria razoável. Mas para eu continuar devendo essas prestações, cobrar juros em cima disso, enfim. Mas não para o contrato ser extinto. Ok? Isso é a teoria do adimplemento substancial. Com isso, pessoal, a gente encerra a unidade 7. Em outros tempos, eu até encerraria a aula para a gente não começar outro assunto, mas como a aula vai até 8h10, a gente ainda tem 18 minutinhos aí, a gente vai entrar já na unidade 8, que a gente não pode perder muito tempo, certo? Qualquer dúvida, me informe. Eu vou tirar aqui o slide, parar aqui a apresentação, e vamos entrar na unidade, da unidade 8. O da unidade 8, eu vou colocar aqui agora no sistema. Quando eu puxar ele para ele exibir, ele já vai lá para o sistema, tá? Esse material que eu tenho da unidade 8, ele ainda não está completo. Depois eu vou botar o completo para vocês, mas para a aula de hoje ele dá e sobra, certo? Por quê? Porque eu até acho que vou mudar isso ano que vem, mas no conteúdo não tem problema, é só a nomenclatura. Coloquei unidade 8, e aí são as formas especiais de pagamento. E aí nas unidades 9 e seguintes eu vou falando de cada forma especial dessa. Era para eu ter colocado unidade 8 e falar de todas dentro da unidade 8. Mas isso aí não muda nada, é só o nomezinho da unidade, certo? Então, eu quero colocar no material para vocês da unidade 8 até a unidade 16, eu acho, que é a unidade que aí encerra as formas especiais de pagamento. Agora, aqui eu só tenho até a unidade 13, salvo engano. Tentando colocar aqui, está dando algum erro, mas vai dar certo. Vamos lá. Aí. Pronto, agora vai dar certo. Repetindo, esse material está na unidade 8 a 13. Peguem aí para acompanhar a aula de hoje. Vocês conseguem, certo? Dentro da... Vixe, ficou em cima aí do... Dentro da tela que vocês estão aí do Teams, se vocês forem lá em equipes, aí vocês vão lá em materiais, vão ver lá a unidade 8 a 13, tá? Vocês estão conseguindo ver Vocês estão conseguindo ver os slides agora? Me respondam aí. Vocês estão conseguindo ver? Vamos lá. Esses 15 minutinhos aí a gente começa e dá para a gente adiantar um pouquinho, tá? Não? Pois tentem pegar aí o slide. Tentem pegar o slide no sistema e abrir, tá? Mas vamos lá, vou devagarzinho. Mesmo quem está sem o slide vai conseguir acompanhar. Até porque a gente não vai falar muito de artigos assim no início, não. A unidade 8, na verdade, é uma introdução para as demais. Por isso que eu falei que na próxima eu vou colocar tudo dentro da unidade 8. Por quê? A unidade 8 trata de formas especiais de pagamento. Pagamento indireto, enfim. Porque além do pagamento, existem outras formas de extinguir uma obrigação. A maioria das vezes, e a forma natural da extinção da obrigação é o pagamento, é o cumprimento dela. Foi cumprida, extingue-se a obrigação. Mas existem outras formas que são chamadas de pagamentos especiais ou pagamentos indiretos.
formas especiais de pagamento. Nas unidades seguintes, da 9, eu acho que até a 16 ou a 17, a gente vai tratar disso, dessas formas especiais. A gente tem aí no slide, vocês não estão vendo, mas eu vou ler para vocês. Tem consignação e pagamento, pagamento com subrogação, imputação ao pagamento, dação ao pagamento, novação, compensação, confusão e remissão. Então, são 9 espécies. Tá? A gente vai da unidade 9 até a 17, tratando disso. Certo? São unidades curtas. Como você vê, provavelmente a gente vai ver todas elas começando nessa aula e na próxima. Certo? Vamos lá. A gente vai começar com consignação e pagamento. Unidade 9. A previsão legal está nos artigos 334 ao 345. E essa consignação em pagamento, ela é um instituto jurídico colocado à disposição do devedor para que, diante de algum obstáculo ao recebimento criado pelo credor, ou seja, o credor está dificultando o cumprimento da obrigação, o recebimento dessa obrigação, ele exerce o depósito dessa coisa para cumprir a obrigação. É até estranho, né? O caso é o devedor que quer pagar e o credor que está colocando dificuldade em receber. Nesse caso, o devedor ele pode consignar em pagamento, depositar a coisa. E aí, quando a gente fala em consignação em pagamento, a gente está falando de obrigação de dar. Né? Não tem como ser uma obrigação de fazer, não tem como você depositar uma atividade. Né? Você deposita uma coisa. Normalmente, dinheiro. Normalmente é dinheiro. Mas, peraí, como é que funciona isso? Eu vou dar um exemplo simples que a gente viu hoje mesmo. A gente falou que a quitação, né, a prova do pagamento, é um direito do devedor. Se o credor... se o devedor vai fazer o pagamento, chega lá para fazer o pagamento, o credor se recusa a dar a quitação, o devedor pode, então eu não vou lhe pagar, não. Só que o devedor pode pensar, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão depois ele vai querer me cobrar juros, então eu vou depositar, vou consignar em pagamento. Aí faz depósito, ou judicial, extrajudicial, num banco autorizado, enfim. O depósito está aí à disposição do credor até que ele me dê a quitação, para evitar algum tipo de responsabilidade. Essa consignação em pagamento foi sempre gosto de falar disso, porque foi uma ação que eu fiz, que foi na minha prova da OAB. A minha prova, a segunda fase, tem uma peça, né, para fazer, eu acredito que ainda tenha, foi uma ação de consignação em pagamento. E nunca tinha caído a ação de consignação de pagamento. Eu saí da prova convicto que eu tinha acertado, mas preocupado com isso. Será que logo na minha foi cair uma coisa diferente, né? Mas era isso mesmo. Uma consignação em pagamento. Certo? Outro caso, então, outro exemplo, que não seja esse da quitação. Outro exemplo, o devedor vai pagar, chega lá para pagar e o credor diz, não vou receber porque a dívida é maior do que essa, você está me pagando menos. E o devedor está convicto, não, a dívida é essa. Nesse caso, o devedor também pode consignar, está aqui. Consignei, e aí vamos discutir se a dívida é só essa ou tem mais outra coisa, mas está consignado aqui já, está depositado à sua disposição. Certo? É comum na Justiça do Trabalho, no processo trabalhista também, haver ação de consignação em pagamento. Nesse caso, no processo do trabalho, como é que funciona? A empresa demite o empregado, o empregador demite o empregado, vai pagar e o empregado diz, não, peraí, eu tenho mais direitos do que isso aqui, eu não quero receber, não. Você está me dando 5, você me deve 10. O empregador, para não ter problemas depois, vai lá e faz uma reclamação trabalhista, ação de consignação em pagamento. Deposita e manda citar o empregado, ou ex-empregado. Está lá à disposição dele. Ele não quiser receber, se negou, sumiu. Acontece muito isso na Justiça do Trabalho. O empregador quer pagar, o empregado não quer receber porque acha que tem direito a mais, às vezes até tem,
né? E aí vai de casa a casa, ou então some, desaparece, volta para o interior e não recebe, e depois entra na justiça dizendo que o empregador não pagou, então o empregador, para se resguardar, conseguindo em pagamento. Certo? São casos possíveis de consignação em pagamento. Então, ele é um instituto colocado à disposição do devedor para evitar algum tipo de responsabilidade dele. E aí eu coloquei, até por questão de terminologia, os termos que são usados para cada parte na consignação. O devedor que vai fazer a consignação é chamado de consignante. O credor não é consignado, certo? O credor é o consignatário. Atenção para isso. O que é consignado é o objeto que vai ser depositado. O objeto é consignado, o credor é o consignatário. Outra observação, que é comum as pessoas confundirem às vezes, consignação em pagamento com venda por consignação. É diferente, certo? A consignação em pagamento é o que a gente acabou de ver. Estudo jurídico colocado à disposição do devedor quando o credor coloca dificuldades no pagamento. Ele vai lá e deposita a coisa, ou o valor, enfim. A venda por consignação é um negócio jurídico, certo? Onde duas partes, né, um é o consignante, o outro é o consignatário. O consignante transfere para o consignatário bens móveis para que o consignatário venda ou consuma aquela coisa. O que ele não vender, ele restitui o consignante. O bar vai pegar pega 20 engradados de cerveja com o distribuidor em consignação. O que o bar não vender, ele devolve para o distribuidor. Isso é venda por consignação, diferente de consignação em pagamento, ok? Outra observação importante, previsão no Código de Processo Civil. Quando vocês forem estudar, em caso, consignação em pagamento, apesar de não ser nossa matéria e não vai cair na nossa prova, o Código de Processo Civil, é importante que vocês estudem os dois de forma conexa. Seria interessante, pelo menos, ler os artigos do Código de Processo Civil, certo? Que vai do artigo 539 ao 549. A ação de consignação em pagamento, ela é um procedimento especial próprio, processo civil, tá? O que a gente está estudando aqui não é a ação, né? A gente está estudando a própria consignação, que é o objeto da ação, tá? Que essa consignação, ela pode até ser extrajudicial também, tá? Não precisa ser um processo, não. E aí a gente tem o artigo 335, que traz o rol de casos de hipóteses da consignação em pagamento. Lembrando, e é sempre bom frisar, que é um rol exemplificativo, tá? Vamos lá. Artigo 335. A consignação tem lugar. 1. Se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou da quitação da devida forma. Ou seja, o credor está se recusando a receber ou se recusando a dar a quitação de forma correta, ou sumiu, ou não pode receber por algum motivo, o devedor pode depositar a coisa. 2. Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar e tempo, condição devida. Foi marcado o recebimento da coisa em determinado local, em determinado dia e hora, o credor não apareceu. 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil, em qualquer desses casos. O 4 e o 5 são importantes, certo, pessoal? Que são casos interessantes. Se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Eu sou o devedor e tem duas pessoas dizendo que são credoras. E eu estou em dúvida de quem é a credora. Para eu não pagar para um e depois descobrir que a outra era a verdadeira credora, e vir para aquela história do que paga mal, paga duas vezes, o que é que eu faço? Deposito, mando citar os dois. Decidam aí quem é que dá a receber. Eu paguei. No caso, um exemplo, eu devo para uma determinada pessoa que vem a falecer e vem dois filhos, ou a companheira e um filho brigar, dizendo que são herdeiros, enfim.
E aí eu vou e pago, faço o depósito e mando citar os dois, eles que se virem para ver quem aqui tem o direito. E aí, o 5, que é parecido com o 4, fala de caso parecido, só de caso que já existe litígio. No inciso 4, fala de dúvida. Tipo, tem duas pessoas me dizendo que são credoras, que são herdeiras, por exemplo. Mas não tem processo, não tem nada. Eu vou lá e deposito o valor e mando citar as duas. No inciso 5, já fala se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Ou seja, já existe uma ação e já tem pessoas brigando por esse crédito. Eu estou devendo um imóvel para uma pessoa que veio a falecer. Essa pessoa, aparecem duas mulheres dizendo que eram companheiras dessa pessoa e estão brigando na justiça para ver quem fica com esse crédito. Nesse caso, eu tenho que depositar também, tá? É, inclusive, arriscado para mim eu saber que há litígio e não depositar, pagar uma das pessoas, certo? Isso aí pode complicar, ok? Então, pessoal, a gente para aqui no artigo 335 por hoje, certo? A gente já viu bastante coisa hoje. Eu não gosto muito de deixar assunto quebrado, mas já vai dar 8h10. Eu sei que é bem mais cansativo, né, a aula virtual, e a gente foi realmente de 6h30 até as 8h10 sem parar. Então, não adianta também eu ficar aqui falando, né, e já está todo mundo cansado. Então, vamos encerrar por hoje no artigo 335. Próxima aula, a gente continua a falar de consignação e pagamento, e certo, tem algumas observações ainda a fazer, e já vai para os outros casos, subrogação, novação, imputação, enfim. Acredito que na próxima aula a gente acaba todas as formas especiais de pagamento. Ok? Então é isso. Boa noite para vocês. Até a próxima quinta. Vou encerrar a gravação aqui. Aí depois que eu encerrar, os que não forem saindo, eu já vou tirando do grupo. Ok? Alessandra, boa noite. Boa noite. Até quinta-feira, pessoal.